Bom, pessoal, voltamos. Atingimos o tempo limite, como eu expliquei, da live anterior. E a gente vai reiniciar uma outra live para o professor Nuno terminar de responder a pergunta e a gente também fazer os agradecimentos, o encerramento, tudo bonitinho. Estamos aí? Pronto, voltamos. Estamos. Uhum. Bom, concluindo e muito rapidamente, provavelmente não chegarei a ter que transmitir tudo aquilo que era pretendido, mas deixa-me dizer, para além dessa adequação do exercício na relação com o modelo de jogo, há uma outra vertente que me parece importante. É a criação de um conjunto de microciclos, se quiseres, o preparador físico que connosco estava, ele contemplava três microciclos esses, imagina que um deles, na resistência, isto era cíclico, contemplava, vamos supor, a potência aeróbia, nesse microciclo, na velocidade podia contemplar a velocidade de execução e na força podia contemplar a força explosiva. No microciclo seguinte, já sabíamos que, e isto, atenção, porque depois há outros fatores que condicionam muito, se tu tiveres uma jornada europeia ou uma taça da Liga a meio da semana, obviamente que vais dar ênfase à recuperação, entendes? À recuperação e, eventualmente, a alguma dimensão tática estratégica em função do Sim. adversário que vais tendo pela frente. Mas cada um destes microciclos contemplava cada uma destas capacidades motoras e depois, obviamente, trabalhando em cada uma dessas capacidades motoras, a capacidade aeróbia num, ou a capacidade anaeróbia lática noutro, ou a capacidade anaeróbia alática noutro. Enfim, percebes a lógica do trabalho? Sim, Mas isto sim. estava tudo definido. Depois, como tu sabes, muito rapidamente há jogadores que, pelo seu histórico, nos apresentavam deficiências de vários grupos musculares, que tiveram algumas lesões, algumas mais graves, outras menos graves, ou seja, jogadores de risco. E estes jogadores de risco, naquele trabalho que tu podes fazer no pós-treino ou antes do treino, ou no pré-treino, esses jogadores, por grupos definidos em função de todo o diagnóstico realizado a quando do período preparatório, percebes? Esses jogadores são compartimentados. Ou seja, o trabalho é Ok. diferenciado para cada um desses grupos. Daria pano aqui para mangas falar mais acerca de tudo isto, mas já percebeste mais ou menos a lógica Sim, daquilo sim. que eu te quis dizer. Ok, E faz todo sentido, inclusive. Sim, muito ok. bom. Professor, deixa ele fazer uma última pergunta, que é uma curiosidade que me decorreu no período da live. Você falou que tinha o Atlético Paranaense como uma referência. Quais eram os aspectos do Atlético Paranaense que chamavam a atenção? Tem uma coisa tem uma coisa que me chama a atenção, que eu não sei se o senhor concorda, ou pelo menos chamava, né, na época que o Thiago Uhum. estava lá, era a velocidade com a qual ele variava o corredor. Eu acho isso. E Obviamente, ele obviamente. tinha um médio, que era o Bruno Guimarães, que tinha uma capacidade Dava enorme. algum jeito, não é? Dava algum Exatamente. jeito o Bruno Guimarães. Mas depois tinha um médio, que é daqueles jogadores que por vezes não damos muita importância, que é o Wellington, e que eu dava Sim. alguma importância, sabes? Mas essa velocidade também para a mudança de corredor era muito bem aproveitada, porquê? Porque num dos corredores estava só um dos jogadores, que eu não sei se é. Ele não é tão rápido como o Michael, que foi agora para o Flamengo e que jogava no Goiás, se bem te lembras, mas tinha o Rony, que era uma Que- seta no ataque à profundidade. E quando Exato. assim é mais fácil. Mas depois tinha outro jogador na defesa, que por acaso também foi para o Flamengo, que na temporada anterior eu olhei para ele e tem tudo para ser um dos centrais enormes do futebol brasileiro, que é o Léo Pereira, que é um pé esquerdo muito, muito bom, e que eu não sei se ele tem a qualidade na saída do Pablo Mari, que foi para o Arsenal, mas eu vejo com muita competência para fazer igual ou melhor que o Pablo Mari. O Pablo Mari tinha uma canhota terrível, ele conseguia fazer essa variação, como dizemos cá em Portugal, do centro do jogo. Eu prefiro variação de flanco, da esquerda para a direita, com uma qualidade enorme. E o passe interior dele também era muito forte. Eu Muito. confesso que acho que o Léo consegue também ele fazer,
tudo isso, percebes? Mas a equipa do Atlético Paranaense marcou para mim a diferença e eu posso-te falar de um jogo em que a equipa até sofre um gol com o Flamengo, saindo a jogar através do guarda-redes para o campeonato, não para a Copa Brasil, mas para o campeonato, com o guarda-redes que é muito bom. Aliás, eu não sei se foi o Santos que jogou nesse jogo, porque o Santos deveria estar ao serviço da seleção, mas o guarda-redes do Atlético Paranaense, ao sair a jogar, a querer jogar curto, a construir, acaba, e o Jesus aí foi muito inteligente porque soube colocar muito bem o Arão numa zona mais adiantada para a pressão, e há um roubo de bola que se traduz num golo do Flamengo. Mas do Bruno Henrique, tu recordas isso bem. Mas isto para te dizer que a intenção está lá. E era uma equipa que contemplava muito bem os vários momentos do jogo. Tu fizeste referência ao Bruno Guimarães, que eu acho que foi um desperdício não ter vindo para Portugal, porque acho que é um jogador fabuloso. É um craque, é um craque. Mas também porque depois, jogando o Marco Ruben na frente ou não, a equipa tinha soluções e tinha as características dos jogadores que se faziam convergir. Dou-te este exemplo. O Nicão não tem nem de perto nem de longe a velocidade do Rony, mas acaba por vir para dentro quando joga sobre a direita e acaba por construir muito bem. E abria espaço para o lateral direito poder entrar. E repara que até os jogadores que condicionavam mais o jogo defensivo do Paranaense, o lateral esquerdo, peço desculpa por não recordar agora o nome, que teve no Shakhtar, que era o Márcio Azevedo, tem alguma dificuldade no capítulo defensivo, mas a ideia estava lá toda. E daí que, para mim, o quinto lugar do Paranaense é a mesma coisa que ser campeão, percebes? Com o potencial que a equipa tinha, o trabalho eu acho que é de excelência. Pronto, é um trabalho diferente do Roger Machado, como eu te disse. Gosto da tranquilidade do Roger Machado, daquilo que ele deu ao jogo da equipa do Bahia. Não é fácil ser-se treinador em 2 anos no mesmo clube no Brasil, e ele conseguiu começar e acabar a época. O Tiago Nunes, por opção, acabou por não fazer, não acabou a época passada, mas isto, enfim, em termos gerais, percebes? Dizer-te que a equipa do Paranense tinha coisas muito boas, tinha uma ideia, e isso é ótimo. Exato. Podes continuar. Bom, se houver alguma questão para responder, olha, eu agora estou com a corda toda, siga. Pronto, estás à vontade. Obrigado. Eu acho que eu gostava muito também do Thiago. Eu acho, inclusive, que ele foi para um contexto que tem que ir, desportivamente tem que ir. É um degrau acima na carreira, mas é um contexto bem impaciente em relação ao que vai ser o trabalho dele, como já vem sendo. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Abrir mais uma vez para as perguntas, para a gente fazer uma última pergunta. E antes de ir para a última pergunta, eu vou pedir para o professor. Eu sempre peço para o convidado ele deixar ou uma indicação de livro ou uma indicação de um jogo marcante, para que a gente possa ir rever, né? Ou a indicação de um jogador que foi marcante. E aí pode ser os 3, pode ser qualquer um dos 3. Como o professor. Olha, eu vou apelar, eu vou te dizer, eu vou apelar ao coração aí da malta, porque acabei há bem pouco de ler um livro que é O Tatuador de Auschwitz. Não tem nada a ver com futebol, mas que é demonstrativo da capacidade do ser humano em ter que ultrapassar a dificuldade que por vezes o nosso mundo nos apresenta. Para quem viveu no decorrer da Segunda Guerra Mundial e teve que passar pelo que passou, nós não estamos a viver uma guerra, ou por outra, estamos a viver uma outra guerra e vamos ter que ter a capacidade enorme para sair desta enorme pandemia que eu espero que consigamos sair rápido de tudo isto. Não sei se me fiz entender. Neste momento estou a ler portanto, o livro do treinador do Alex Ferguson, que é muito giro, porque é um retrato daquilo, é um retrato vincado da personalidade do treinador do escocês, que foi muitos anos, o treinador do Manchester United, e a dificuldade que todos os outros têm, porque tem o peso
de ter que substituir um treinador daquela dimensão e com aquela personalidade. Relativamente a jogos, é interessante e o gozo que me dá agora, quer na Sport TV, quer no Canal 11, olhar para os jogos que estão a passar, quer do Futebol Clube do Porto, quando foi campeão europeu, que eu acho que foi fabuloso. Ainda hoje estive a ver um pouco do Lyon com o Futebol Clube do Porto, quer do Benfica na chegada às finais da Liga Europa, quer inclusive no Canal 11 a chegada à final do Sporting na Taça UEFA. São jogos que nos trazem memórias excelentes, de um futebol excelente também, e de três treinadores excelentes. O Porto com Mourinho, o Benfica com Jorge Jesus e o Sporting com José Peseiro. Portanto, aconselho vivamente a que possam ver esses jogos. Obrigado. Eu vou fazer a última pergunta. Pergunta do Ricardo Borges, 2121. Ele pergunta: qual é o ponto mais forte que já identificou no jogador venezuelano? E acho que essa pergunta ela até abrange uma outra pergunta, que é quais são as características do jogador venezuelano? Eu vou-te dizer, eu acho que o Ricardo Borges foi meu jogador no Centro Desportivo de Fátima, julgo ser ele. E se é ele, o Ricardo Borges era um jogador extremamente combativo. Tinha um jogo aéreo fortíssimo, não sendo muito alto, mas o tempo de salto era muito bom. Isto para te dizer que o futebol na Venezuela e o jogador venezuelano, ele confirma, olha, portanto, um grande abraço ao Ricardo Borges, por vezes tinha um feitio terrível, certamente que hoje tem um coração muito mais aberto. Mas para te dizer o seguinte, o jogador venezuelano, e é fácil de entender isto, carrega nas costas um país que tem 30 milhões no contexto, como tu sabes, é de dificuldade imensa. E isso faz com que o lado agressivo esteja bem vincado. Ou seja, a equipa tem uma característica que é comum. A organização defensiva do Dudamel era muito boa, era muito forte. A equipa jogava num bloco muito baixo. Não tinha um único médio criativo. A equipa tinha três médios que nos clubes que representam são habitualmente médios com características para jogar na posição 6. Não tem propriamente um construtor, para que tenhas esta ideia. A equipa joga ou jogava maioritariamente com o Moreno, que está no DC United, na MLS, com o Rincon, o Tomás Rincon, que no Torino é o médio de cobertura e ali chegou a jogar muitas vezes a 8, e o Ángel Herrera, que é o tal miúdo que tem um potencial extraordinário, que joga no Granada e que é realmente muito bom jogador, jogava com médio interior direito. E nenhum destes jogadores é um construtor. A equipa jogava com estes três jogadores para roubar e para entregar rápido, ou no Rondon, porque tem uma capacidade, o Salomão Rondon tem uma capacidade extraordinária, quer para segurar, quer também para atacar a profundidade, mas sobretudo para os extremos também eles poderem atacar a profundidade. Ou seja, se nós vamos jogar dessa forma, ou se vamos ter tempo para incutir algo mais, porque como é sabido, o José Peseiro é um treinador de vocação ofensiva, é um treinador que quer e se preocupa muito com os momentos ofensivos e conseguindo colocar um pouco esse lado mais ofensivo no jogo, acho que conseguimos manter a agressividade que a equipa continua a mostrar, que é elemento determinante. Portanto, é uma característica comum a todos os jogadores, mas com esse balanço um pouco mais ofensivo para que também possamos, enfim, fazer crescer um pouco a seleção vinho-tinto. Ok, professor. A gente já vai 1h20 praticamente de live. Okay. Eu gostaria de lhe agradecer imensamente. Como eu falei, eu sou fã declarado do seu trabalho. Sempre disponível, está bem? Sempre que entendam, cá estarei para falar de futebol. Okay? Acompanho muito a sua... Conheço toda a história no campo e bola, digamos assim, no relvado e bola, mas também admiro muito o trabalho na comunicação social. Acho que consegue trazer uma mensagem com um nível de complexidade alto, de forma simples para as pessoas. Eu acho Obrigado. que isso é muito louvável. Mais uma vez, agradecer demais
E como o senhor mesmo já referenciou, espero que a gente tenha a oportunidade de, no futuro próximo, fazer mais encontros assim. Ok. Foi um prazer, hein? Muito obrigado e tudo bom também para ti e para a tua carreira. E obrigado também a quem nos esteve a acompanhar. Espero que Exato. tenham, que eu possa ter esclarecido ou ajudado a esclarecer algo e estou convosco, como eu digo sempre. Está bem? Obrigado. Ok. Agradecer a todos e lembrar que as lives elas ficam disponíveis aqui no Instagram por 24 horas e depois elas vão para o Spotify em formato só de áudio. Ok, Ok? ok. Força, Rafael. Tudo bom. Força. E obrigado a todos. Satisfação. Tá Até a bom. próxima. Tchau.